Olá, alunos do curso elementar, aqui quem fala é o professor Cleiton, de Biologia, professor de vocês. Enfim, essa é a nossa primeira aula que nós estamos gravando, essa videoaula em que eu estou aparecendo agora fisicamente. A gente vai dar continuidade aí às aulas da apostila com esse método por enquanto. E a nossa aula de hoje, ela é intitulada Respiração Celular, que é a nossa aula 6 da apostila. Primeiro a gente vai começar conceituando o que é respiração. Respiração envolve dois processos, na verdade, que estão integrados. A gente chama de respiração a respiração orgânica, ela é chamada de respiração orgânica ou respiração externa. E a respiração celular ou interna, assim também chamada. Então, esses são os tipos de processos que a gente tem de respiração. O foco da nossa aula, hoje, da nossa aula 6, é a respiração celular, respiração interna. Porque a gente ainda está no tópico bioquímica. A respiração orgânica ou respiração externa, a gente vai ver futuramente nas aulas de anatomia e fisiologia, quando a gente for estudar o sistema respiratório. Mas deixar claro que elas estão integradas. O que a gente vai ver aqui hoje, o que a gente vai descobrir, para que afinal a gente respira o gás oxigênio. Vocês já se perguntaram para que a gente respira oxigênio? Beleza, eu sei que vocês estão formulando algumas respostas, algumas hipóteses como: é um gás fundamental à vida. Sem oxigênio a gente não vai sobreviver. Exatamente. Mas você já se perguntou exatamente o que o oxigênio faz no nosso organismo? Hoje a gente vai conseguir responder essa pergunta e a gente vai ver, ok? Antes da gente estudar propriamente a respiração celular interna, que é aquela que acontece dentro da célula, antes desse gás, o oxigênio, ele chegar na célula, nas células, a gente vai precisar da respiração orgânica ou externa, que é a que faz com que o gás, o oxigênio, ele entre no nosso corpo, no nosso interior. E aí esse gás depois, lá dentro da célula, vai fazer a respiração celular ou a respiração interna. O oxigênio, ele é um gás que ele serve para produzir energia. Ele está envolvido com o processo da respiração celular, que é um processo energético. E a gente vai ver lá que ele tem um papel fundamental nessa respiração celular, ok? O que a gente chama de energia significa, na verdade, ATP. Essa é a molécula energética que as células consomem. Então, quando a gente fala que as células precisam de energia, elas precisam, na verdade, de ATP. As células consomem energia na forma de ATP. O que significa ATP, essa sigla? Essas três letras aí, essa sigla. Significa adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula grande e complexa. Ela, na verdade, é formada aí por três partes que a gente chama. Então, ela é formada pela adenina. A gente já ouviu falar dessa molécula, lembra dela? A adenina é uma base nitrogenada que está na molécula de DNA e RNA. Além da adenina, a gente também tem a ribose, que a gente também já ouviu falar. Lembra das nossas aulas de carboidratos? Então, lá nos carboidratos, lá uma das três classes são os monossacarídeos. Lá dentro dos monossacarídeos tem os carboidratos que ainda tem uns nomes especiais que tem, de acordo com o número de átomos de carbono, vai ter alguns nomes especiais. Então a gente tem as pentoses, que no caso a ribose faz parte. Então a gente tem a ribose, que é um açúcar, um monossacarídeo, uma pentose, um açúcar com 5 carbonos. E a gente tem 3 fósforos, aqui representado pela letra P, o elemento químico da tabela periódica. Então, a molécula de ATP, que é uma molécula grande e complexa, é formada por essas 3 partes. Pela adenina, uma base nitrogenada, pela ribose, que é um açúcar, uma pentose, um monossacarídeo, e por 3 fósforos. Então, essa é a molécula de ATP, a molécula energética que as células vão consumir. Por quê? Quando a gente ingere lá os carboidratos, que são as moléculas, as primeiras usadas para dar energia,
Na oxidação biológica, esses carboidratos vão virar ATP, que é o que a gente vai estudar também na aula de hoje, com participação do oxigênio. A gente sabe também que também tem outras moléculas que servem para dar energia também. Além dos carboidratos, a gente pode também ter os ácidos graxos e o glicerol, que compõem os lipídios, e em algumas situações aí também até atípicas, as proteínas também podem ser usadas para gerar energia. Mas no metabolismo energético, na via glicolítica, o metabolismo sempre entende dessa forma. A primeira molécula que vai ser usada para dar energia são os carboidratos. Se não tiver carboidratos, aí parte para os lipídios, ok? E classicamente nas questões vestibulares a gente vai ver os carboidratos nessa via metabólica energética. E é claro, a gente vai ter que ter os monossacarídeos, que são os carboidratos simples. Por quê? Eles são os carboidratos que são mais facilmente hidrolisados e oxidados para gerar energia, ou seja, ATP. Aqui a gente está vendo de uma maneira geral como que esse processo acontece. A molécula de ATP, adenosina trifosfato, quando ela é consumida pelas células para gerar energia para os processos celulares, ela dá origem a uma outra molécula, que é o ADP mais PI. O que significa o ADP mais PI? O ADP, na verdade, é uma molécula muito parecida com a adenosina trifosfato. A única diferença é que, quando ocorre esse consumo que a gente fala, ocorre uma quebra das ligações entre o último e o penúltimo fósforo, porque essa molécula tem 3 fósforos, e aí um deles se dissocia da molécula. Aí o que era uma adenosina trifosfato com 3 fósforos, ela passa a ser uma adenosina difosfatos, com 2 fósforos só, e o outro fósforo que estava ligado a ela, esse fósforo se dissocia, ok? E aí, desse processo vai dar energia para os processos celulares. As células vão poder utilizar essa energia da quebra dessa ligação para fazer seu trabalho, ok? Só que aí a gente tem a seguinte questão também. Se todos os ATPs forem consumidos, as células não vão ter mais energia, correto? Sim, é isso mesmo. E aí, as células precisam recompor o ATP, porque elas só consomem energia na forma de ATP. E aí, como que se dá essa reconstrução da molécula? A gente está vendo aqui. Como que as moléculas de ATP vão ser reconstruídas? A gente vai ter a oxidação biológica dos nutrientes que a gente ingere dos alimentos, carboidratos, preferencialmente, primeiramente. E aí, da oxidação biológica desses nutrientes, vai servir, essa energia dessa oxidação vai servir para ligar novamente o ADP e PI. Aí a adenosina difosfato, que só tem 2 fósforos, se liga ao outro fósforo e passa a ser novamente uma adenosina trifosfato. Então, esse é o processo de maneira geral. Na segunda parte da aula agora, a gente vai ver especificamente como que ocorre isso, essa produção de energia, de ATP, e qual, de fato, é o papel do oxigênio nesse processo bioquímico que é a respiração celular, ok? É só o tempo da gente apagar o quadro e ver a segunda parte da aula, pessoal. Espero vocês. Pessoal, voltando aqui. A gente vai ver agora a segunda parte da nossa aula de respiração celular. A gente vai ver de fato como o ATP é produzido e para que serve de fato o gás oxigênio. Esse gás aí que é o segundo mais abundante na nossa atmosfera, um gás que é fundamental para a vida, para a nossa vida e para muitos outros seres vivos também. Bom, o que a gente chama de respiração celular, que é essa respiração interna, ela acontece em 3 etapas. A gente tem que saber o nome dessas 3 etapas, a gente também tem que saber onde elas acontecem e quais são os principais produtos formados lá. A gente sabe que no metabolismo energético, no metabolismo celular, as primeiras moléculas que são usadas para gerar energia, produzir ATP, são os carboidratos, também chamados de glicídios. E aí tem que ser na forma de carboidratos simples,
da classe dos monossacarídeos, ou seja, glicose, frutose e galactose. Esses são carboidratos solúveis, hidrolisados, ok? As células também podem utilizar lipídios, ácidos graxos e glicerol, que são os componentes dos lipídios. Mas primeiramente vão ser utilizados os carboidratos. E classicamente nas questões de vestibulares, a gente vai ver os carboidratos simples, é claro, e geralmente a glicose a gente vai ver, tá ok? Que é o que a gente está vendo aqui agora. Aqui a gente tem a molécula de glicose, carboidrato simples monossacarídeo. A glicose é uma molécula que tem 6 carbonos, 2 hidrogênio e 6 oxigênio. Então aqui a gente tem uma molécula de glicose. Então a gente ingeriu lá a nossa refeição rica em carboidrato, que seja um pão ou algum doce, e aí lá no processo bioquímico, lá na nossa bioquímica celular vai ser gerado ATP ao final do processo lá. Então recapitulando aqui, voltando, a gente ingeriu a glicose. A glicose ela vai ser quebrada sob a ação de enzimas. Lembram das enzimas? Lá das nossas aulas de proteínas, as enzimas são proteínas catalíticas, são catalisadores biológicos. A função delas no metabolismo é catalisar as reações químicas para formarem produtos. Então aqui a gente tem à esquerda a glicose, uma molécula de glicose, que está sendo catalisada sob a ação de enzimas. Em todo esse processo da respiração celular, que acontece em 3 etapas, a gente vai ter a participação de enzimas em todo o processo. Depois que as enzimas elas são quebradas, a gente vai ter origem de outras 2 moléculas, que tem 3 carbonos, 3 hidrogênios e 3 oxigênio. Aqui são 2 moléculas, o 2 na frente está indicando que são 2 moléculas. O nome dessa molécula é ácido pirúvico ou piruvato, ela tem 2 nomes, essa molécula. E nessa etapa também é formado 2 ATPs. A gente tem a formação de 2 ATPs de 2 moléculas energéticas. E a gente tem a formação também de uma molécula chamada de NAD, NADH, me corrigindo, perdão, NADH. Por quê? A gente tem lá uma molécula chamada de NAD, que é a abreviação de uma molécula bem grande, que é uma molécula grande e complexa, chamada de nicotinamida adenina dinucleotídeo. Quando a glicose for quebrada sob ação de enzimas, nem todos os elétrons e íons hidrogênios vão para essa molécula aqui não. Então, essa molécula chamada de NAD, ela funciona como aceptor de elétrons, que a gente fala. Então, ela recebe esses íons hidrogênios em elétrons. E aí, quando essa molécula recebe, a gente fala que ela se reduz, e aí ela vira NADH. O que está acontecendo em todo esse processo é um processo de oxorredução. A respiração celular é um processo de oxorredução. A gente vai ter moléculas que vão perder elétrons e tem outras que vão ganhar. As que perdem se oxidam, as que ganham se reduz. Então aqui a gente teve a molécula NAD, que se reduziu, ganhou elétrons e íons H+, e se reduziu, virou NADH, ok? Então a gente teve a formação de 2 NADHs. É interessante dizer que essa etapa é a primeira etapa da respiração celular. Ela é chamada de glicólise. Glico vem de glicose mesmo, ok? Lembra até glicídio também, que são carboidratos. E o sufixo lise quer dizer quebra. Então é a quebra da glicose que está acontecendo aqui, essa primeira etapa. É importante que a gente saiba que essa etapa ela está acontecendo no citoplasma das células, praticamente de todas as células, tanto procarióticas quanto eucarióticas, e essa fase a gente chama de anaeróbica. Por quê? Porque ela não tem participação do gás oxigênio, é uma coisa muito importante que a gente tem que saber. Por quê? Nas questões de vestibulares eles perguntam qual etapa é anaeróbica e quais etapas são aeróbicas. Então, essa primeira etapa, chamada de glicólise, é uma etapa anaeróbica, porque não tem participação do gás oxigênio, ok? Então, recapitulando aqui, o que a gente teve até agora de formação de produtos? A gente teve a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATPs e 2 NADHs, ok? Na verdade, na primeira etapa, são formados
4 ATPs. Só que nesse processo também são consumidos 2. Então, de modo que a gente diz que o saldo energético aí é apenas 2, ok? Bom, vamos agora para a nossa segunda etapa. A segunda etapa da respiração celular. A segunda etapa da respiração celular, ela é chamada de ciclo de Krebs e também tem um outro nome também, que é ácido cítrico, ok? Então pode ter um ou outro nome. Essa etapa ela já acontece em um outro compartimento diferente da célula. Enquanto a primeira etapa ela estava acontecendo no citoplasma da célula, a segunda etapa ela já acontece na matriz mitocondrial, que vocês vão ver nas imagens aí no vídeo. Aí a gente vai ter a participação de uma organela. Então, nas células eucarióticas, que são células que têm organelas e núcleo organizado, a gente tem a mitocôndria, e essa etapa, a segunda e a terceira etapa, vão acontecer na mitocôndria, que é uma organela, envolvida com essa respiração celular, com esse processo energético. Então, a segunda etapa, o ciclo de Krebs, vai acontecer na matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é o que fica preenchendo internamente a mitocôndria. O que tem lá é um coloide, como se fosse uma gelatina. Então é lá que vai acontecer essa segunda etapa. O que a gente teve? Aqui a gente vai ter os produtos que foram formados lá na etapa anterior, na primeira, sendo utilizados nessa etapa. A gente vai ter as duas moléculas de ácido pirúvico, que elas vão se combinar com uma substância orgânica chamada de coenzima A. Essa substância já existe lá. E aí vai dar origem, isso também mediado sob a ação de enzimas, isso vai dar origem a outras duas moléculas, que são chamadas de acetilcoenzima A, ok? Aí depois essas duas moléculas de acetilcoenzima A também vão ser quebradas sob a ação de enzimas. Lembrando que esse processo todo acontece mediado sob a ação de enzimas, e aí vai dar origem desse processo a 4 moléculas de dióxido de carbono, popularmente chamado de gás carbônico. Vai dar origem também a 4 ATPs, só que esses ATPs vão ser utilizados por essas duas moléculas aqui, que são NAD, que a gente viu lá na primeira etapa. Aqui a gente também vai ter formação de NADH. E aqui vai aparecer uma outra molécula aceptora de elétrons, que ela é chamada de FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Então, essa molécula também é aceptora de elétrons, e quando as duas moléculas de acetilcoenzima A forem degradadas, essa molécula também, tanto a NAD quanto a FAD, elas vão receber esses elétrons e íons hidrogênios vindo dessa molécula, ok? Então, de produtos aí a gente teve a formação de dióxido de carbono, que vai deixar a célula, por um processo que a gente chama de transporte passivo, de fusão simples, que a gente fala, que é gases. Então, esse gás não é do nosso interesse, inclusive ele é tóxico, ele vai deixar o nosso organismo, ok? Por difusão simples. E a gente vai ter a formação dessas duas moléculas, 3 NADHs e 1 FADH2, ok? Beleza, agora a gente vai para a terceira e última etapa da respiração celular. A terceira e última etapa da respiração celular, ela é chamada de fosforilação oxidativa e também cadeia respiratória. Ela tem 2 nomes e a gente já vai entender por que ela tem esses 2 nomes. Ela acontece na organela mitocôndria também, que vocês estão vendo nas imagens, só que um outro compartimento. Enquanto o ciclo de Krebs estava ocorrendo na matriz mitocondrial, a fosforilação oxidativa ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, que são dobramentos internos da membrana da mitocôndria. Então, a membrana da mitocôndria ela se dobra para dentro e forma cristas mitocondriais. E ali nas cristas mitocondriais tem proteínas que vocês estão vendo aí nas imagens, que são chamadas de citocromos, que são 4 complexos ali que a gente tem, que é a NAD-redutase, a ubiquinona, a citocromo C redutase e a citocromo C oxidase. Então são esses 4 complexos ali que a gente fala que tem, que são os citocromos, que são pigmentos respiratórios.
São proteínas. O que acontece nessa etapa? Os NAD anteriormente formados na primeira etapa, a glicólise, e os NADs formados, e também agora os FADH2 no ciclo de Krebs, vão ser utilizados nessa terceira e última etapa. O que vai acontecer aqui? Os NADH e o FADH2 vão passar nessas citocromos, que são esses complexos de enzimas, esses pigmentos respiratórios, vão liberar parte da energia desses elétrons e dos íons hidrogênios H+, que são prótons, vai liberar esses elétrons e hidrogênios para essas proteínas chamadas de citocromos, que são esses 4 complexos aí. E conforme esses elétrons e os prótons forem passando lá nas citocromos, vai passar em todos eles até o quarto, isso vai gerar um gradiente quimiosmótico que a gente fala, isso vai gerar energia para ligar ADP e PI para formar a molécula ATP, adenosina trifosfato, ok? E aí a gente vai ter a formação de 36 a 38 ATPs disso. No final, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de água, porque depois esses elétrons, esses íons hidrogênios, vão se combinar com o gás oxigênio, e aí vai formar água, esse produto final. Então, um bizu muito importante. A gente fala que na respiração celular, o aceptor final de elétrons é o gás oxigênio. Então, por isso que o gás oxigênio ele é tão importante, porque ele aceita esses íons hidrogênios, esses elétrons. A gente fala que o gás oxigênio é o aceptor final de elétrons, e é por isso que ele é importante. Por quê? Se ele não aceitar esses elétrons, a gente não vai ter o NADH e o FADH2 se reoxidando, ou seja, voltando a ser NAD e FAD. E aí a gente vai ter interrupção do ciclo de Krebs e até da glicólise, ou seja, a gente nem chega nessa terceira e última etapa aqui, ok? Então, bizu aí para a gente fechar a nossa aula. Eu sei que a gente viu muita coisa, parece muito complexo, mas um bizu aqui para vocês. O que a gente tem que focar nessa aula de respiração celular? A gente tem que focar no nome das 3 etapas. A primeira etapa é chamada de glicólise. A gente tem que saber onde que ela acontece, que é no citoplasma da célula. Tem que saber que é uma fase anaeróbica, não tem participação do gás oxigênio. Segunda etapa, chamada de ciclo de Krebs ou ácido cítrico, ela ocorre na matriz mitocondrial e é uma fase aeróbica, ok? E a terceira e última etapa é chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Ela acontece nas cristas mitocondriais e é uma fase aeróbica, ok? Por que ela é chamada de fosforilação oxidativa? Porque da energia dos elétrons e dos íons H+, serve para ligar o fósforo inorgânico, que a gente chama de PI, à adenosina de fosfato, que só está com 2 fósforos. Então liga o terceiro fósforo lá. Então, por isso, fosforilação é o processo de adicionar fósforo. E ela é chamada de cadeia respiratória também por causa das citocromos, que são proteínas que estão em cadeias lá em sequências e que os NADH e os FADH2 vão passando e deixando parte da sua energia, pessoal. Beleza? Eu vou estar depois resolvendo os exercícios dessa aula com vocês no grupo lá, tirando as dúvidas de vocês. Eu sei que elas vão surgirem, essas dúvidas, é normal terem dúvidas, então vejo vocês lá no grupo do WhatsApp.